Olá, muito boa noite. Podem se achegar, estejam conosco. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Como vocês passaram esse dia? Melhores? Podem entrar. Nesse momento nós vamos iniciar nossa transmissão. Hoje com uma convidada muito especial, que vai falar sobre tudo que está acontecendo à nossa volta e ao nosso redor, né? Essa questão da Covid, as nossas dúvidas, as perguntas e as respostas mais frequentes. A gente vai aguardar uns segundinhos para que mais pessoas entrem. Enquanto isso, você pode clicar aqui no aviãozinho e indicar essa transmissão para as pessoas que você conhece. Vamos falar sobre Covid e perguntas e respostas mais frequentes, além dos aspectos gerais. Vamos chamar a nossa convidada então, para que juntos a gente possa fazer perguntas a ela. Você pode participar e a nossa convidada vai responder tudo aquilo que ela sabe sobre esse assunto. Vamos convidá-la então. Vamos. Conosco nessa noite, ao vivo com a gente, a nossa alergista e imunologista, doutora Leda. Boa noite, doutora Leda. Tudo bem com você? Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Como estão todos vocês? Espero que todos bem, né? Com certeza. Com certeza, esperamos que sim. Aqueles que estão conosco aqui estão buscando, né, doutora, entender um pouquinho melhor essa situação toda da Covid, o que nós realmente sabemos, o que a gente ainda precisa entender melhor, né? E você, depois de um dia todo de trabalho, está aqui com a gente para nos ajudar com informação e com credibilidade. Então, foi bom o seu dia, doutora Leda? Como foi seu dia hoje? Foi um dia bom. Graças a Deus, foi um dia ótimo. Doutora, então, obrigada por estar aqui. Em nome do IOSC, a gente te agradece. E queremos entender um pouquinho, então, o que é verdade e o que não é verdade nesse momento. O que precisamos entender sobre a Covid? O que já sabemos, doutora? De onde isso vem, né? E por que essa situação está tão complicada de novo? Pode explicar para nós? Fica à vontade. Posso sim. Bom, boa noite a todos. A gente vai fazer um breve histórico, né? Porque há um pouquinho mais de um ano atrás, nós jamais imaginávamos estar numa situação, né? Num desafio, né? Desta monta. É um desafio gigantesco para todos, em todos os sentidos, né? E o que aconteceu assim, ó, o SARS-CoV, que é o vírus, né, causador da doença do Covid-19, ele é um vírus que mutou. Esses vírus, assim, os coronavírus, eles são vírus que já andam próximo a nós há muito tempo. A gente já teve outras situações que houve esse pulo, vamos dizer, né? Porque essas zoonoses, assim, a nossa proximidade com os animais favorece essa troca, né? Lembrando que o vírus é um micro-organismo, se é que a gente pode falar assim, mas ele não é propriamente um ser vivo, porque ele não é capaz de se replicar. Então, ele é um ser que utiliza uma célula. Então, ele tem que entrar numa célula de um ser vivo e ali instruir o maquinário, né? Colocar essas células, né, na escravidão completa para, então, fazer cópias e cópias dos vírus. Então, o vírus é um pedaço de material genético. De vez em quando esse material genético em alguns vírus é DNA, de vez em quando é RNA. E envolto, algumas vezes por proteína e por uma casquinha de açúcar. Eu costumo dizer que é um bombom genético o vírus. De vez em quando só pela proteína, né? Mas basicamente, acho que a primeira coisa a gente começar a falar desse histórico é assim... A gente fala muito, logicamente, a gente sempre queria achar assim, puxa vida, mas como que apareceu um tipo de vírus desse, né, que contamina tantas pessoas e que a gente não sabe muito e que causa doenças sérias e que complica, que está mutando, acho que foi alguém que fez, acho que é uma arma química. Não, é da natureza dos vírus RNA, em primeiro lugar, sofrerem mutações. Também é da natureza desse vírus pular de um ser vivo para outro, quer dizer, né, ele permear entre as espécies. E foi isso que aconteceu. Então, em que momento isso aconteceu? Exato, a gente não se sabe. A gente sabe o quê? A gente sabe que os primeiros casos foram detectados em Wuhan. Os primeiros casos estavam associados a pessoas que frequentavam o mercado em Wuhan, que tinham animais vivos. Então, daí a gente imagina que talvez fosse lá.
Tem alguns trabalhos que mostraram que esse vírus já estava presente na água, em alguns locais, inclusive na Espanha, bem antes de ter sido detectado na China. Então, basicamente, o que a gente sabe desse vírus é que, infelizmente, e assim, não querendo ser pessimista, mas a gente vai ter outros encontros com outros vírus. Lembrando que a condição sine qua non do vírus é infectar um ser vivo, porque senão ele não se replica. Então, a gente nem chama o vírus exatamente de um ser vivo, né? A gente chama vírus de vírus. Então, basicamente, o que aconteceu? Isto é algo natural. Então, tem alguns estudos mostrando que a mutação genética que ele sofreu para ele dar esse pulo para o homem é uma mutação assim um pouco difícil de achar e teve bastante investigação, mas assim, ó, já se entrou naquele laboratório. Em Wuhan, particularmente, também tem um laboratório que se estuda coronavírus há muito tempo. Tem uma virologista lá muito boa e se estuda justamente para fazer assim, ó, como se fosse um mapeamento para você entender, assim, se já está começando a aparecer espécies diferentes, está tendo algumas mutações diferentes, justamente porque a gente já tinha tido dois enfrentamentos, né? Com uma síndrome de angústia respiratória também com coronavírus, há um tempo atrás, e com aquele MERS, que foi inclusive um vírus que pulou do camelo. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que assim, a gente não está no momento e não acho que tenha uma grande finalidade exata, falar assim, olha, o fulano é culpado, o ciclano é culpado, escapou o vírus, é arma química, isso realmente eu não vejo, a ciência não mostra isso e não acredito, né? Então, eu acho que é a primeira coisa. Talvez a gente pensando assim também, a gente pare um pouco de pensar, porque assim, isso é algo meio assim que ouço com frequência de pacientes, de pessoas leigas e não leigas, fala assim, mas então, olha bem, o vírus veio da China e agora então eu vou fazer uma vacina que foi feita na China, olha quanto que a China está ganhando. Também nada disso, são laboratórios, todos os laboratórios envolvidos em pesquisa de vacina, realmente são laboratórios sérios de pesquisa. As vacinas foram feitas assim num toque de caixa, sim, muito mais rápido do que o esperado, mas a gente também tem uma tecnologia maior, teve uma necessidade maior, que bom que a gente deu conta disso, mas nenhuma vacina que está sendo disponibilizada, ela pulou etapas, isso é bem importante saber também. Então, acho que a primeira coisa é saber... a Eu ia primeira comentar que algo, desculpa te interromper, mas algo assim que é importante a gente explicar aqui, que como a área de alergia e imunologia trabalha muito com essa questão imunológica, né? A doutora, desde que ela falou sobre vacinas conosco, abre os nossos olhos, porque a gente sabe que entende nesse ponto, sabe como que uma vacina é formulada, né? Então, nesse sentido, eu gostaria que a doutora explicasse um pouquinho como que, né? sim, Como que é feito todo um estudo para que a vacina acontecesse, doutora? E por que sim. vocês confiam tanto nesse medicamento nesse momento, né? Então, a outra coisa, só falando um pouquinho da história, é que, assim, se tentou conter o vírus, acho que talvez tenha tido algumas falhas naquele início de contenção de vírus, mas é um vírus mais infectante do que os anteriores, né? Embora os anteriores eram, inclusive, davam síndromes mais graves. Então, eu acho assim, essa é a história. Estamos com um vírus. O vírus em si, a espécie coronavírus, não é um vírus novo na humanidade. A gente tem de vez em quando infecções por coronavírus mais simples, né? Tem diarreia, tem vômito, e esse é um novo, né? Que apareceu. E por que isso acontece também? Porque os vírus que são RNA, que é a mesma coisa, a questão do vírus da influenza, eles são vírus mais instáveis, geneticamente falando, e realmente eles sofrem mais mutação. Isso acaba sendo um problema, logicamente, porque toda vez que eu tenho uma mutação genética, eu acabo fazendo com que... o que eu faço com esse paciente? Eu acabo tendo uma mudança no vírus e isso vai mudar como eu respondo, né? Então, assim, o que a gente tem de vacinas hoje? A gente tem algumas vacinas, então a gente tem algumas situações, teve até a doutora Débora que fez uma pergunta, que eu vou responder daqui a pouquinho. A gente tem algumas situações nas quais a gente, há muito tempo atrás, falando historicamente, nós não sabíamos nada e tínhamos várias doenças. Então, a gente trabalhava muito assim, com a observação dos fatos, sem conseguir fazer algo assim de trabalho. Então, foi assim que a vacina surgiu. Alguém observou que mulheres que
ordenhavam animais que tinham uma doença chamada varíola animal, era uma varíola, a gente tinha muito problema de varíola, uma doença gravíssima, e começou a se observar que mulheres que ordenhavam vacas com uma varíola, né, bovina, ou seja, que não causava doença em pessoas, elas não adquiriam a varíola humana. Então, depois de algumas observações, né, em 1700 e alguma coisa, tem até um filminho muito legal que eu vi esses dias que fizeram sobre isso, teve-se a ideia, né, a gente tem que lembrar que comitês de éticas, etc e tal, eram bem diferentes, mas um cientista médico, ele experimentou, então ele achou, ó, eu acho que essas pessoas que ordenham têm as mãos cortadas, elas estão entrando em contato com essa vesícula, essa bolinha de pus da varíola da vaca e ela não está adquirindo. Então, acho que daqui a pouco, se eu colocasse um pouquinho dessa bolinha aí de pus nos pacientes, de alguma forma, fazendo uma machucadura, esse contato talvez fosse proteger. E realmente isso ocorreu e realmente protegeu. A gente não sabia nada de imunologia na época, né? Isso é importante saber. Então, a gente soube que isso resolveu e soube também que na época a gente não entendia. Importante entender que a varíola está erradicada, né? Graças à vacina. Então, o que é essa ferramenta, a vacina? A vacina, na verdade, ela utiliza de alguns conhecimentos. Nessa época não tinha, mas hoje, se a gente for falar o que a gente tem de conhecimento sobre as vacinas, é que o sistema imunológico, e a gente está aprendendo cada vez mais. Então, às vezes, algumas aulas que eu dei para alguns alunos meus há 3 anos atrás, talvez já não seja uma verdade absoluta hoje, porque a gente está num volume de conhecimento, né, e de melhoria de conhecimento, graças a Deus, muito rápido, muito importante. Mas algo bastante importante é que quando a gente vai utilizar, eu quero que um paciente não tenha uma doença. Tá, como que o paciente não tem uma doença? Então, a gente observa que algumas doenças que o paciente já teve, ele não vai ter de novo, porque ele ativou o sistema imune. Então, o paciente que teve sarampo, normalmente ele não vai ter sarampo pela segunda vez. Porque, em geral, a resposta imune pro sarampo, particularmente, que é um vírus estável, né? Ele não fica mutando, ela é tão assim, adequada nos pacientes competentes que faz com que o paciente, quando entra em contato novamente com sarampo, já tenha uma resposta imune pronta, específica para aquele vírus e consegue, então, desta forma, não adquirir a doença. Então, isso que aconteceu, por exemplo, com a varíola. O que aconteceu com essa vacina da varíola? Aplicaram algo nos pacientes que era muito parecido com a varíola humana, que era a varíola bovina, mas não era capaz de causar doença em humano. Mas para o sistema imune, aquilo era a varíola, ele montava a defesa, mas você não adquiria a doença. Ou seja, depois quando eu entrava em contato com a varíola humana, eu estava com a defesa pronta. Embora tenha sido para um outro vírus, como tinha partes parecidas do vírus, a defesa para aquilo se liga àquilo outro. É que nem uma chave que consegue entrar em 2 fechaduras, né? Então, a gente sabe o que era o sistema imune. O sistema imune, ele é específico, né? Ele consegue fazer uma resposta específica, e aqui depois eu vou abrir um parênteses para falar que a gente já sabe que é um pouquinho diferente também. E ele tem memória. Então, baseado nessas 2 características do sistema imune, que ela é capaz de reconhecer quem sou eu, Leda, do ponto de vista molecular, e o que está em mim que não é Leda. Então, por exemplo, se uma célula maligna, né? Ela não é Leda, ela é uma célula maligna que resolveu não seguir mais instrução nenhuma. Ela faz o que ela quer, ela cresce, replica, ocupa outros órgãos. O meu sistema imune tem que ver que aquilo está errado e eliminar. Se entrar uma bactéria, um vírus, né? Tem que saber que aquele pedaço proteico, aquele RNA lá, ainda não tem, não. Então, tem que atacar. Então, nesse formato, o sistema imune consegue identificar. Ele não identifica o todo, ele identifica porções. Então, se eu pegar, por exemplo, 2 vírus ou 2 bactérias que compartilham pedacinhos parecidos da molécula, eu fazendo a resposta para um, eu respondo para o outro. Então, assim é que funcionam algumas vacinas, nas quais eu uso um outro micro-organismo parecido com o micro-organismo que causa doença no humano, mas que não é a doença de humanos. Temos 2 exemplos, né? A da varíola, que é uma vacina que a gente não faz mais, mas que eu particularmente fiz. Acho que mas não sou da época do Edward Jenner que inventou vacina. E, por exemplo, a vacina da tuberculose. A vacina da tuberculose ela não é feita com o bacilo da tuberculose. É um bacilo muito parecido, é também uma micobactéria, mas não é especificamente a que causa doença em humanos. Mas aí eu faço uma resposta para esta bactéria, como um pedacinho dessa bactéria é muito parecido, eu respondo, né? A gente chama isso de reação cruzada.
Então, essas são as coisas. Essa é a especificidade, né? A especificidade é a nível molecular. Eu consigo reconhecer coisas. Então, Uhum. baseado nisso, nós já tínhamos, nós sabemos fazer vacina há muito tempo. O que está causando, logicamente, um pouco de insegurança e talvez um pouco mais de comentário é que a gente está com algumas tecnologias novas de vacina. Novas para liberar para seres humanos, né? Mas em termos de pesquisa, já não novas, né? Então a gente tem assim, ó, de plataformas de vacinas. A gente tem a vacina, que é a vacina que a gente faz há mais tempo no mundo, que é pegar um micro-organismo, inativá-lo, a gente não vai chamar vírus de morto, vai chamar de inativado, e você coloca esse vírus, essa bactéria inativada, né? Injeta. O sistema imune, como ele reconhece a superfície está intacta. Mas por ser Uhum. inativado, ele não replica, não causa doença, mas o sistema imune é capaz de falar, opa, tem uma coisa estranha, e montar uma resposta. E Uhum. com essa resposta, no segundo momento que eu tenho contato, eu já tenho anticorpo, eu tenho células também, o sistema imune da parte celular também, ele consegue responder bem. E a gente sabe atualmente que todo aquele sistema imune do comecinho, que a gente chama de sistema imune inato, ele também tem memória e ele consegue ficar mais responsivo depois que ele tem contato com algum tipo de antígeno, vamos chamar assim, né? De algo estranho. Então, a primeira vacina que a gente tem é a Coronavac. A Coronavac é uma vacina, assim, muito tranquila. A gente faz muitas vacinas com essa plataforma, né? Muitas. Então, assim, se alguém perguntar, eu tenho alergia e outra coisa, essas vacinas, essas que a gente tem no Brasil. Depois eu vou falar de alguns outros detalhes. Mas, assim, são vacinas, por exemplo, a Coronavac, que ela tem um vírus inativado, tá? E não tem nenhum tipo de aditivo na vacina, porque às vezes a vacina da alergia, mas não é a vacina, às vezes é um aditivo, que a gente até não queria que ele estivesse lá, mas ele tem que estar. Ou para conservar, ou porque. Não, a vacina, a coronavírus, a Coronavac, ela é uma vacina que ela não tem nenhum tipo de preservativo. Então, paciente alérgico a ovo, paciente com alergia à penicilina, paciente com asma, paciente pode usar, né? É uma vacina Uhum. que também, conversando com o ginecologista, obstetra, um paciente gestante, uma paciente gestante, lógico, ela pode decidir se vai fazer ou não, pesando riscos, benefícios, exposição. Essa é uma das vacinas. É segura? É super segura. É super segura. Ah, e quanto que ela dá de imunidade? Porque a gente tem que entender que a gente está, assim, de frente para uma doença viral, a gente não sabe tudo, e a gente tem um remédio que cure essa doença? Não. De ter algum remédio, por exemplo, se eu tiver um paciente com um herpes, eu tenho alguns antivirais específicos para herpes. Eu posso usar, por exemplo, a ciclovir. Logicamente, o paciente não elimina o herpes, mas no momento que ele está tendo muita replicação, eu diminuo a replicação, diminuo a viremia e tal. Mas eu não tenho isto pro coronavírus especificamente no momento. Então, a gente tem que lançar a mão assim. O que a gente tem no momento? A gente tem uma propagação muito intensa, pessoas muito doentes na forma leve, na forma moderada e na forma grave. E na forma grave, as pessoas com a doença grave exigem realmente uma demanda de atendimento especializado, né, de nível terciário, UTIs, então isso complica muito. Então, o que a gente sabe é assim, esse vírus propaga como? Através de gotículas, quando eu estou falando, eu posso estar contaminada, essa gotícula cai numa superfície, eu posso pôr a mão na superfície, passar no olho, nariz e boca, contaminar. Por isso que tem que lavar as mãos ou passar álcool 70, ou um ou outro. Fazer um em Uhum. cima do outro perde um pouquinho a eficácia. E a Uhum. segunda coisa que a gente sabe é que a gente tem que, assim, tá, se nós estamos contaminados ou se alguém está lá contaminado, uma forma de eu proteger ou de contaminar a pessoa ou de ser contaminado é usar, então, uma máscara. Sendo que as pessoas na casa podem usar uma máscara de tecido, tecido bem fechado, de algodão triplo, e ter o cuidado da máscara encaixar, que nem a gente pensa que é um sapato, né? Então, isso é Uhum. uma coisa assim, se a gente conseguir diminuir a propagação nesse formato, ajuda um pouco, dá um tempo, sabe? Dá um tempo das coisas, dá um tempo desse vírus não fazer esse estrago todo. Infelizmente, a gente não foi totalmente capaz disso. E eu diria que também a gente está num momento desagradável, né? Porque tem muitos embates, as coisas estão se dividindo. Eu acho que todo mundo está querendo um bem comum e eu acho que isso está atrapalhando um pouquinho. Mas uma das coisas que é difícil disto, que parece simples, que é assim, isolamento social, e usar máscara e estar protegendo, é que isso mexe com algo, né, que
antropologicamente, socialmente falando, vai muito contra a nossa natureza. A nossa natureza é estar com as pessoas. Então, daqui a pouco a gente fala, olha, aquele lá, foi lá, saiu, não teve, né? Tem absurdos, mas de vez em quando todo mundo, não tô falando que tá certo, né? Mas todo mundo tem o seu momento assim, ó, ui, não aguento mais, né? Tá todo mundo cansado. Então, é sabido que essas doenças que envolvem comportamentos são difíceis de controlar. Mas a gente não deve deixar de pegar no pé. As pessoas Doenças que envolvem o comportamento, doutor. Eu acho que têm. foi uma colocação incrível. Uhum. É. Então, aí a gente sabe disso. Aí a gente sabe também que a gente tem algumas medicações que a gente pode usar em alguns momentos, vai depender muito do médico, do paciente daquele momento. E a outra coisa são essas vacinas. Então, a primeira vacina que eu falei para vocês é de uma plataforma muito conhecida. Eu posso dizer assim, ó, que é uma plataforma que a gente usa para muitas outras vacinas. A segunda plataforma que a gente tem de vacina, da vacina que já está no Brasil, que é a que está sendo feita na Fiocruz, né? É uma vacina interessante porque essa vacina é a mesma plataforma da vacina da Johnson e a mesma plataforma da Sputnik. Ela tem algumas diferenças do vetor. Então, ela usa um vetor. O vetor, o que que é? É um vírus que... O que que ele faz? Esse vírus, ele carrega um pedaço do vírus, do Um pedaço do coronavírus. vírus. Um Uhum. pedaço do vírus. E esse vírus é vivo, o vetor. Uhum. Mas, embora esse vírus, que é um vetor, ele seja vivo, ele foi tirado dele a capacidade de replicar. Então, o que que acontece? Quando eu aplico a Coronavac, que é uma vacina de vírus inativado, fica ali, no interstício, não entra ativamente numa célula, né? Não entra ativamente numa célula. Então, o sistema imune precisa reconhecer, fagocitar, é um pouco mais lento. Às vezes, o paciente pode ser que não tenha um sistema imune tão bom. Quando eu pego um vetor, qual que foi a ideia? Bom, se eu pegar um pedaço do coronavírus e jogar dentro da célula, lá ela é obrigada a enxergar. Lá ela já ativa o sistema imune. Então, essa é a filosofia dessas vacinas que tem uma plataforma que a gente chama de vetor viral. Esse vetor viral, então, são o quê? Vírus vivos que não causam doenças em ser humano, aonde foi tirada a capacidade de replicação dele. E que ele está levando Então um é um pedaço do... mito. Então é Tá? um mito, doutora, quando a gente fala que ao tomar a vacina a gente pode se contaminar? Não, isso sim. A gente não tem nenhuma plataforma feita no momento com o vírus vivo, né? Tem algumas em estudo com atenuado, mas nenhuma delas está sendo aplicada. Então, todas as vacinas que a gente tem agora, ou a gente tem o vírus inativado, vamos dizer assim, morto. A segunda plataforma é essa, que você tem um vírus vivo, que não é o coronavírus, mas que é um vírus que não causa doença em humanos e que foi tratado de tal forma em laboratório que ele não é capaz de replicar, mas ele tem a capacidade de entrar na célula. E ao entrar na célula com um pedacinho do coronavírus, você joga para uma parte do sistema imune muito importante, que é o sistema imune inato ali, intracelular, que é um dos X da questão ali para a resposta imune. Então eu obrigo, eu falo assim, ó, acorda a célula, tem uma coisa estranha, eu não estou esperando a célula olhar lá fora, já está lá dentro dela. Né? Já tem, estou cuidando fora, já entrou. Então, essa vacina aparentemente tem uma eficácia maior, mas veja bem, a gente cumpriu a fase 1, a fase 2, a fase 3, e a fase 4 está sendo agora. A fase 4 é quando a gente realmente aplica na população. Então, a gente vai entender um pouco melhor dessas vacinas. A gente sabe muito delas, entende? Entender que eu digo assim, ó, qual foi o comportamento desta vacina ou daquela? Então, essas são as duas vacinas que estão no Brasil. O Brasil está também com intenção de compra da Sputnik. A Sputnik, ela é uma vacina que também ela tem um vetor viral, assim como a da Johnson. A diferença é que, por exemplo, a Sputnik, ela usa 2 vetores virais, não é o mesmo nas 2 doses. Então, na segunda dose é um vetor, na primeira dose é outro. Então, aparentemente, diminui o risco do paciente fazer um anticorpo contra a vacina e talvez inativá-la um pouquinho. Tá. Então seria, vamos dizer assim, se dá para se dizer, talvez ela seja um pouco mais eficaz até do que a própria de Oxford. E a vacina da Johnson, ela também tem um vetor viral, e esse vetor viral que a da Johnson usa, e pelos testes laboratoriais que fizeram, é uma vacina que tem uma grande vantagem sobre as outras, que você não precisa do que a gente chama de booster, ou da segunda dose, que é a vacina que faz uma dose só. Então, tudo isso vai fazer o quê? Estimular o teu sistema imune, tá?
a ativar o quê? Células, anticorpos e sistema imune inato para estar preparado, pronto para reconhecer o mais rápido possível o vírus, para não dar tempo dele replicar, para que se você tiver uma doença, você ao menos tenha uma doença mais leve, que é o que elas têm mostrado. A gente tem observado que os países que estão com um número bastante elevado, assim, já, né, adiantado, de pacientes vacinados, principalmente em função de ter um número menor de pacientes, porque no próprio país tem um laboratório, né, etc., a gente vê que realmente tem surtido efeito. A gente tem algumas situações com o vírus, né, porque ele está sofrendo algumas mutações, no Brasil ele já sofreu também, né, algumas. Essas mutações têm se mostrado um pouco mais agressivas, a gente tem visto muito mais pacientes jovens, né? Então, aquilo que a gente dizia antes, que não é uma doença que acomete idosos, a gente tem visto que essa variante nova circulando, ela já é um pouco diferente, ela já foi observada. Também. E o vírus, para ele entrar na célula, o coronavírus, ele se utiliza de um receptor e ele tem, na verdade, como se fosse uma chave que vai entrar nesse receptor. Então, ele entra nas células que tem um receptor chamado ACE2, tá? Geralmente, isso tem muito, assim, algumas células do pulmão, células de vaso sanguíneo, algumas células do sistema nervoso central, por isso que você vê a doença cometendo essas áreas, né? E para entrar, você precisa de algumas situações. Você precisa quebrar um pouquinho da proteína do spike, você precisa ter uma outra molécula de ancoragem. Então, o que se passa é que está tendo algumas mutações bem nesse local, e as vacinas, a maior parte que leva um pedaço do vírus, leva bem desse spike. Mas, assim, alguns estudos têm demonstrado que, mesmo assim, essa vacina ela tem surtido efeito. Essa que leva um pedacinho do vírus, que é a que tem o vetor. Depois a gente tem uma outra vacina, que eu acho que, de certa forma, foi a plataforma que mais gerou, assim, estranheza ou desconfiança ou medo, que é a plataforma onde, bom, se eu pegar o RNA do vírus e injetar, ele vai entrar numa célula, então eu pego um pedaço desse RNA. O RNA, ele é a parte do material genético do vírus que instrui a célula a fazer cópias dele, né? E não entra no núcleo da célula, não muda o nosso material genético. Então, esse problema não existe. E aí, então, você pega um pedaço, pega um RNA não completo do vírus, e não é o vírus inteiro, é um pedaço, de tal forma que qual que é a lógica dessa doença? Você começa a produzir, você vai entrar esse material numa célula, e a célula vai começar a produzir pedaços dos vírus. Quando começa a produzir pedaços do vírus, a célula vai se sentir infectada, vai se sentir a tal, né? Então, ela começa a ativar interfero. Então, é uma ferramenta bastante interessante esta, tá? Então, algumas pessoas têm medo, porque, olha, vai mudar meu material genético. Não, não vai, ela não incorpora em DNA, ela não entra em núcleo, não, ela só vai instruir. Mas uma das coisas que a gente sabe dentro do sistema imune é que entre um paciente ter uma que a gente chama de imunidade ativa ou imunidade, né, passiva, quando você tem uma imunidade ativa adquirida, significa o quê? Imunidade ativa, eu que ativei, adquirida, porque eu acabei tendo o contato com aquele vírus, aquela bactéria. Se essa imunidade ativa adquirida ela for através, naturalmente, ou seja, através da infecção, o vírus entra, ele replica, ele mexe em várias estruturas do sistema imune. Então, em geral, na maior parte das doenças, quando eu faço a infecção, a minha resposta imune ela é superior à da vacina, em geral. Então, o que eu estou querendo fazer com esses pacientes é que eles já tenham a imunidade, pelo menos uma imunidade capaz de diminuir a gravidade da doença dos pacientes e, com isso, diminuir também a replicação desses vírus. Essas são as principais plataformas. Tem outras coisas, tem algumas vacinas pensando em utilizar assim, eu vou levar um pedaço do vírus junto com uma molécula que ativa muito o sistema imune. Então tem uma vacina sendo feita com a plataforma da vacina da tuberculose. A vacina da tuberculose estimula muito o sistema imune inato, celular, que é muito importante para vírus. Então, eu levaria um pedacinho dessa vacina junto com um pedacinho do coronavírus. É uma vacina que está em estudo. E tem uma vacina no Brasil, é muito interessante o modelo dela, a plataforma, porque pensa-se em uma vacina intranasal, onde você vai jogar o vírus, pedaços do vírus, junto provavelmente com um vetor, com algo que pareça o vírus,
Então, isso vai, entre aspas, simular, porque o vírus entra por onde? Pela mucosa. Então, logicamente, para todo mundo vai entrar pela mucosa, ninguém vai injetar coronavírus, né? Diferente, por exemplo, num paciente que se contamina, por exemplo, com hepatite C. Geralmente ele usou um derivado de sangue ou teve contato nesse gênero. Não. O vírus, o coronavírus é um vírus de transmissão através de via aérea e mucosa. Então, se eu tenho uma imunidade pronta na mucosa, ele nem passa para a circulação. E a gente acredita que essa plataforma, que ela já está na fase 2 de um grupo pesquisador de São Paulo, é uma plataforma bem inteligente. A ideia é fazer uma dose única, intranasal. Olha a praticidade, porque algumas dessas vacinas, como é o caso da RNA, que é a Moderna e a Pfizer, são vacinas que requerem assim, um grau de... Até pouco tempo eles queriam que ela fosse mantida a menos 80 graus, porque o RNA é muito instável, né? Então, essa outra vacina que estão fazendo agora é uma plataforma interessante porque, a princípio, eu vou montar toda uma resposta imune a nível de mucosa. Eu tendo uma resposta imune a nível de mucosa, quando o vírus entrar, a resposta já está ali. Então, além de, teoricamente, eu não adquirir vírus ou adquirir de uma forma mais leve, esse vírus não vai parar na minha mucosa. Então, quando eu faço uma vacina injetável, eu ativo a resposta imune que não é de mucosa. Então, talvez alguns pacientes que façam a vacina sejam capazes, assim, de serem portadores do vírus e transmitir sem ter a doença, porque tem a defesa, mas não ter uma resposta tão adequada na mucosa, então o vírus ficar temporariamente na via nasal, né? Isso são também algumas teorias. Então, assim, a gente entende muito de vacina, mas essas vacinas, elas não estão sendo, a minha visão mesmo, realmente, assim, não tem nenhuma vacina vindo goela abaixo, como, né? Não. Elas estão passando as fases, algumas vacinas, no caso do Brasil, elas foram feitas fase 3 fora do Brasil, não foram feitas a fase 3 aqui dentro, mas tem muitos órgãos, né, correspondentes à Anvisa, como FDA e outros em outros locais que são confiáveis porque eles estão fazendo isso e vão aplicar na população dele, né? Então, basicamente, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter noção, assim, se algum de vocês que está ouvindo, algum familiar de vocês for chamado para fazer a vacina, faça. Faça. A outra coisa é em relação, assim, a vários eventos que tiveram, principalmente com essa vacina de RNA. Se a gente for contar também o número de pessoas, né, que foram, nas quais foi realizada a vacina, também é um número muito expressivo. Então, obviamente, alguns efeitos colaterais vão ser mais expressivos. Então, por exemplo, a Coronavac, em geral, não dá nada de sintomas. Dá dor local, calor. A de Oxford, como ela tem um vetor, entra na célula, já pode dar uma dorzinha um pouco maior, uma inflamação maior, um pouco de febre, mas pode, isso daí não é uma regra, tá? E essa vacina com RNA, eles têm observado que alguns pacientes também têm um pouco de febre e tal, mas tiveram alguns eventos com um dos veículos que tem dentro dessa vacina, que é um tal de macrogol, que é inclusive uma molécula que a gente usa com muita frequência em medicamentos injetáveis, tá? Aqui no Brasil, inclusive. E, como foi feito num número muito grande, tiveram alguns pacientes que tiveram anafilaxia. Tem alguns estudos, assim, de vários eventos. Porque, assim, ó, você fez vacina, tá dentro de um número X de dias, qualquer evento que aparecer, porque, entenda, a gente tá coletando dados também, vai ser colocado. Então, por exemplo, se eu tenho 90 anos, fiz a vacina e estava com uma doença gravíssima nas coronárias e infarto, por exemplo. Eu vou colocar lá, infartou 3 dias depois que tomou vacina. Isso não é uma relação de causa e efeito, né? Tá? É uma relação que a gente vai ter que entender, tá? Então, eu acho que também saíram algumas notícias de vários idosos, mas eles começaram com a população idosa, né? Com uma idade bem avançada, então tem tudo isso. Então, eu acho que sobre as vacinas, é importante isso, a gente conhece, então, olha bem, ó, a gente diminuiu expressivamente o número de pacientes que morrem de sarampo no Brasil e no mundo. Depois veio aquela onda, não vamos vacinar, porque as vacinas, isto, aquilo, que foi um grande erro. Eu acho que se teve um avanço realmente imunológico, foram as vacinas. A gente tem que entender uma coisa assim, ó, a gente tem um medo, né? Não, eu vou injetar uma coisa em mim. Tá, o que é, desculpa dizer assim nesse termo, né? Mas o que é essa coisa, tá? Essa coisa, na verdade,
é um pedaço daquilo que, se você adquirir a doença, ele vai entrar em você sem pedir licença, né? Você não vai nem saber. Então, acho que a primeira coisa a entender é que eu tô tentando usar uma ferramenta que eu conheço, que é a ferramenta justamente de memória, especificidade, né? Que eu sei que o sistema imune é capaz de fazer. E eu realmente não vejo por que ter medo. Pode as vacinas ter algum efeito colateral? Lógico que sim. Agora, a minha pergunta é, e a infecção? As doenças, elas podem ter efeito colateral? Então, se eu pegar num grande número, quantas pessoas vão ter, talvez, febre ou alguma pequena reação adversa à vacina do sarampo? Poucas, mas tem. E quantas pessoas têm quadro grave de sarampo? E quantas crianças desnutridas morrem de pneumonia por sarampo? Muito mais, É muito né? claro. A gente viu muito isso com a vacina da gripe, né, Karina? A vacina da gripe, assim, até hoje eu pego os idosos, eu sempre pergunto, como tá a vacina? Ah, tá tudo ok. Eu falei, e a vacina da gripe? Bom, sabe como que é, né? Depois que eu fiz essa vacina, eu peguei uma gripe e nunca mais saí. Às vezes faz 5 anos isso, né? Lógico, a gente faz a vacina da influenza na época de pico das doenças respiratórias virais. Então, é muito comum Existem coincidir, né? A outros questão, tipos. né? Uhum. A Samanta está perguntando uma coisa assim. Samanta, assim, ó. As vacinas que a gente tem indicado mais para gestante é a Coronavac por causa da plataforma dela, que é uma vacina que tem uma plataforma que a gente faria em gestante. Mas a gente tem orientado assim, sempre ter um acordo dos prós e dos contras, né? Porque assim, um paciente que não tem praticamente risco nenhum de exposição, que pretende não fazer, eu acho que tudo bem, mas eu acho que é um acordo. Eu tenho indicado fazer, tá? Principalmente assim, no final da gestação, eu tenho indicado. A gente sabe também que as gestantes têm tido assim um quadro clínico, uma evolução um pouco desagradável, porque elas têm fenômenos tromboembólicos assim mais favorecidos, né, por causa dos hormônios. Então, eu diria que se fosse para entre fazer e não fazer, eu deveria fazer. As gestantes que me pedem, mas eu acho que tem que ter um acordo entre a gestante, o próprio obstetra, entender os riscos e benefícios, né? Eu acho que pelo menos da Coronavac, sim. Sim. A pergunta da doutora Débora, da nossa neurologista do IOSC, ela diz o seguinte antes. O fato da Coronavac não ter publicado seus dados de fase 3 não é preocupante? O que a doutora acha? Então, a gente fez uma fase 3 aqui, né? A gente fez antes de liberar a fase 4. Então, eu não acho preocupante. E não acho preocupante também, Débora, por causa da plataforma dela, tá? E a mesma coisa, assim, ó, esse aumento de casos em pacientes vacinados com Coronavac, assim, eu acho que a gente tem observado, mas o que eu acho é que, tá? A gente não tem dados ainda, mas o que eu acredito é que muitos pacientes que fizeram a Coronavac acabaram tendo coronavírus. Alguns pacientes, comigo aconteceu isso muito. O paciente já estava assim, ele fez a vacina, a dose 1, alguns dias ele estava com coronavírus, mas ele estava incubando, né? Porque assim, não tem como pegar coronavírus de vacina. E não tem como, assim, o sistema imune ficar, como que eu posso, mais dormente por causa da vacina. Não, ele vai ficar mais ativado. Então, a lógica é que a resposta imune, ela vai ocorrer, é diferente. Se eu pegar, por exemplo, a própria doença que a gente tem um contato maior, né, há mais tempo, viral também, que pode dar síndrome de angústia respiratória, que é o caso da influenza, a plataforma da vacina é esta, a gente faz em gestante, inclusive, e a gente observa muitos pacientes que fizeram a vacina da influenza terem influenza. Então, o que eu acredito assim, ou a imunidade ainda não ficou pronta, ou o paciente, talvez sem a vacina, fosse ter até um quadro pior do que ele já teve, ou ele fez a vacina no período que ele já estava incubando a doença. Então, é isso que eu acredito. E eu não vejo como preocupação, porque assim, a gente fez uma fase 3 aqui no Brasil, ela provou algumas coisas, foram feitas em outros locais. Não vejo. E também não vejo por causa do tipo de plataforma, tá? A plataforma da Coronavac, ela é uma plataforma assim, pode não ser a melhor vacina em termos de imunização, de ser assim, de imunização, de ser o melhor imunizante, esse formato. Mas com certeza é uma plataforma assim, muito conhecida, muito. Aqui a Ivete está perguntando se por Só antes de, fala. antes de responder essa pergunta, eu gostaria de entender um pouquinho dos casos reincidentes, né? O Sim. nosso sistema imunológico, ele cria essa imunização depois que nós passamos pelo coronavírus. Então, como que ele reage, né? Porque passamos pelo coronavírus, positivamos isso,
O que acontece com o sistema imunológico? A gente viu que alguns estudos mostravam que 6 meses, 8 meses para a gente pegar de novo. Outros dizem que a gente não pega mais, mas a gente está vendo casos de pessoas que estão, né, contraindo esse vírus de novo. O que está acontecendo nesse sentido? Então, tem várias coisas nisso para a gente falar. Então, a primeira coisa, quando se observa, tem alguns pacientes que estão sendo acompanhados assim, tiveram coronavírus e fizeram IgG para coronavírus, que é um anticorpo. Então, a primeira coisa a gente entender é que o quantitativo que a gente tem na mão para saber se o paciente respondeu ou não à própria doença é dosar IgG. O que a gente consegue a nível experimental, pegar células dele, ver se reage mais rapidamente, se produz mais interferon frente à exposição ao vírus, tentar entender um pouquinho mais o sistema imuninato, mas isso é tudo a nível experimental. A nível comercial, no dia a dia, para eu entender nos estudos, né, grandes, eu faço o quê? Doso a IgG para coronavírus. Coincidentemente, o que a gente tem observado também, que alguns pacientes se saíram muito bem da doença, muito bem mesmo, e não produziram IgG. Então esse paciente está imunossusceptível, ele vai ter de novo? Não necessariamente, porque ele pode ter tido uma resposta imune inata tão interessante. A inata é aquela assim, aquilo que está pronto. Logo que o vírus entra, o sistema imune ele ativa umas moléculas lá, o interferon, ele ativa a produção de umas citocinas, e quando ele faz isso naquele exagero, durante o transcurso da doença, você pega aqueles pacientes graves, né? Porque aí é uma desregulação do sistema imune, né? Em alguns pacientes. A gente sabe até que tem uma predisposição genética para isso. Então, por que está reincidindo? Está reincidindo porque a gente já observou que a imunidade para o coronavírus baseado na dosagem da IgG, tá? Lembrando que a dosagem de IgG vê uma parte da resposta imune. Ela não é muito duradoura. Ela tem um... Tá caindo aqui. Vocês estão me enxergando, né? Você está conosco, fica tranquilo. Então tá. Então, a imunidade ela vai caindo com o passar do tempo. Isso daí para quem teve a infecção natural. Para quem então teve a imunidade adquirida natural. A imunidade adquirida do nosso organismo. Isso. Então a maior parte dos pacientes não ficam com a IgG estável. Eles têm e depois caem. Então por que o paciente tem de novo? Porque ele fez uma resposta imune que não foi imunizante o suficiente para ele não adquirir de novo. 2, porque talvez essa resposta imune não é capaz de livrar o paciente dessas novas variantes. Tá? Então, seria principalmente por isso. Então, por esse motivo, se a gente pode, assim, questionar assim, tá, mas essa eficácia de 50% da Coronavac, 75% ou menos da outra, não é muito pouco? Lógico, a gente queria uma vacina 100%, tipo a vacina da febre amarela, que infelizmente tem gente deixando de fazer. Olha, isso é um adendo que eu vou pôr aqui, assim, nunca se vacinou tão pouco no Brasil como no ano passado, apesar de toda a pandemia e todas... Então, gente, por favor, peguem suas carteirinhas e vão atrás, tá? Olha os filhos, vizinhos, né? Porque, assim, a gente não precisa de outras doenças circulando. A gente recém teve um caso agora, né, de febre amarela no litoral de Santa Catarina. Então, por favor, vacinem. Mas por que a gente está readquirindo? Porque a gente está se repondo, né? Porque o sistema imune, ele monta uma resposta, mas aparentemente ela não é muito duradoura, é de 4 a 6 meses. Mas aí alguém vai falar assim, então para que eu vou fazer vacina? Né? Por que eu vou fazer vacina? Você vai fazer vacina porque, assim, de alguma forma você vai estimular a resposta imune. Ou muito ou pouco você vai estimular. E entre você ser razoavelmente imunocompetente e entre você ser imunossusceptível a uma doença, tem 2 fatores aí. É que se você é imunocompetente e responde rapidamente, você não deixa o vírus circular tanto tempo no teu ambiente, na tua comunidade, na tua casa ali. E 2, que em teoria, se você responde um pouco mais rápido, a tendência a fazer uma resposta grave é menor. Então, se eu fizer uma curva das pessoas que foram vacinadas e não vacinadas, a gente está coletando esses dados, né? Mas em alguns países já se viu que realmente diminuiu o número de casos graves, de internação. Então, eu acredito que isto é muito importante. Tem uma pergunta aqui sobre o angioedema hereditário. Angioedema hereditário pode fazer vacina? Sim, pode fazer, não tem problema nenhum. Deve fazer, tá? Não tem problema nenhum mesmo. Sim, muito bom. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui.
Vacinas indicadas para gestantes, já respondemos. Acredito que todas as perguntas nós já respondemos. Se mais alguém tiver alguma pergunta para fazer para a doutora Leda, aproveite, né? Não é sempre que a doutora está aqui com a gente nessa fase de alergia e imunologia. Doutora, eu quero aproveitar também que a doutora fale um pouquinho sobre o nosso ambulatório. Vamos aproveitar um pouquinho o tempo enquanto não vem outras perguntas, né? O IOSC se solidarizou, né? Ontem nós falávamos aqui também sobre essa forma do IOSC ajudar a comunidade nesse momento, né? Então, nem tudo é coronavírus, né? Sim. Nem tudo é a crise provocada pelo Covid, né? São ondas que a gente vai, acredito que passar até que boa parte da população esteja imunizada, né? Então, a gente vai estar num momento grave, se não cuidar, depois a gente volta para um momento mais leve, depois pode voltar para um momento mais grave de novo. Mas explica para a gente um pouquinho sobre o fato das outras questões ainda acontecerem, né? E como que a gente pode ajudar as pessoas nesse sentido. A gente não tem atendido rotineiramente, a gente não tem um ambulatório Covid, né, dentro do IOSC. O IOSC é um hospital dia com múltiplas especialidades e por ser um hospital dia e ter vários procedimentos, a gente se posicionou no sentido de ajudar as pessoas, porque a gente começou a ter uma demanda e uma procura e observação de pacientes assim pacientes com cólica renal, pacientes que estão com algum tipo de dor, somente na área ortopédica, pacientes da área ginecológica com processos inflamatórios diversos, pacientes com outras, né, doenças, e eles estão tendo muita dificuldade, porque eles não estão tendo acesso. Então, nós deixamos em aberto assim, pacientes para o IOSC para consultas para livre demanda, né? E essas consultas para livre demanda fica para esses pacientes com urgência. Então, a gente montou um ambulatório para tratamento da dor. Então, a gente vai conseguir medicar, por ser um hospital dia, para esse paciente ter, assim, né, vamos dizer, conforto, qualidade e alívio, né, dos sintomas. Então, no sentido de estar colaborando neste momento, realmente, com uma outra visão também, que eu acho que é importante, né? A gente tem todas as pessoas aí com outras doenças. Eu tenho algumas perguntas aqui, ó. Tem uma pergunta da Kelly. Se os pacientes imunodeprimidos podem. Então, Kelly, a gente sabe que os pacientes imunodeprimidos, nem todos os pacientes são imunodeprimidos em todos os setores da resposta imune. Então, a gente tem indicado, a não ser paciente imunodeprimido muito grave, mas assim, os pacientes com a gama-globulinemia ligada ao X, pacientes com imunodeficiência comum variável, porque a gente sabe que alguma coisa ele vai fazer. Talvez ele não produza anticorpo, mas talvez a imunidade inata dele, que até pouco tempo a gente achava que ela ficava lá só de bonitinha, né? A gente sabe que ela também tem memória e ela também, assim, é uma memória, assim, ela tem uma instrução de agir mais rápido, a gente consegue instruir. Então, a gente tem indicado sim. Pacientes que usam hidroxicloroquina, que é o caso de alguns pacientes reumatológicos, urticária crônica e outras doenças, também podem fazer. Não tem essa contraindicação, né? Tem uma pergunta de uma amiga minha, muito amiga, Judite Arruda, perguntando se a Coronavac e a Oxford protegem contra as novas variantes. Os últimos estudos têm mostrado que sim, né? A gente continua, né, Judite, aprendendo ainda. Eu acho que alguns estudos sinalizam que sim. Mas a gente tem que observar. Agora, eu vou voltar a bater numa tecla aqui, que a gente tem uma doença viral nova, né? E com uma doença viral nova, com esse nível de propagação, a gente tem que, tentar diminuir o número de pessoas que vão ficar doentes, né? Primeira ação. Como que a gente faz isso? Medidas básicas. Elas são fáceis, hein, Karine? É fácil? Não, a gente tá louco para uma festinha, para abraçar, para tirar máscara, pegar um vento, dar risada, né? A nossa região aí, cada um tá com a sua cuia de chimarrão, ninguém imaginava isso, né? Num canto, nunca, né? tomando Nunca. a máscara, eu acho. Então, não é fácil. Todas as doenças que implicam em mudança comportamental, a gente tem difícil forma de conseguir controlar, né? Então, o que acontece? Acontece basicamente que a gente não pode deixar os cuidados. Então, eu acho assim, ó, se cada um falar para 2, para 3, para 4, inclusive assim, ó, sobre o uso adequado da máscara, né? É uma coisa tão simples. Então, o que a máscara tem que fazer? Cobrir nariz, boca e queixo. Não dá para descansar lá no queixo que eu contamino a parte interna.
Não dá pra ficar o dia inteiro jogando a máscara pra cima, que uma hora eu vou passar a mão aqui fora, que ela tá contaminada, eu vou esfregar no nariz, eu contamino o nariz. Uhum. Então, se eu não uso uma máscara adequada, eu posso me contaminar com a própria máscara. Isso é muito ruim, né? Então, são situações, né, breves. Se a gente for observar, se vocês começarem a conversar com as várias pessoas que vocês conhecem que tiveram coronavírus, vocês vão ver que a maior parte, assim, quando pegou no trabalho foi no refeitório. Eu tenho uma colega enfermeira que não era aqui, e ela passou assim, trabalhando no Covid, ela passou bem, 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 bem. Aí depois ela foi mudar de estado, fizeram assim, entre os enfermeiros, no final do dia, um coquetelzinho lá na 10 minutos comendo salgadinho. Todo mundo pegou coronavírus. E ela passou um ano no ambulatório. Então, assim, é difícil, é difícil. É difícil a gente não agarrar, não beijar. Mas assim, ó, vamos segurar a onda mais um pouquinho, até pra gente ter um respiro. Porque eu acho que eu não tô dentro da frente de tratamento dos pacientes graves. Eu não tô dentro de uma UTI. Então, talvez quem esteja lá dentro conte melhor a história. Mas assim, dentro desses locais, a situação é uma situação que a gente nunca teve. Nunca. Uhum. Então, assim, talvez de fora parece assim, ai, tá bem tranquilo. Não tá. Não tem nada. Então não adianta a gente querer. Então, vamos fazer. Essa parte é uma parte assim, ó. Não é nem não ir para lugar nenhum, é se proteger, é passar álcool, é lavar, mas principalmente cobrir o local por onde entra o vírus e evitar de coçar os olhos. Porque o olho é mucosa. Eu vou ter até usar óculos, ó. Eu usava lente, para não ficar coçando o meu olho, para não me contaminar. Isso é. E vamos fazer as vacinas. E a outra coisa que a gente tem orientado, assim, que os pacientes que. É uma coisa que tem me preocupado muito e me deixado até meio. Como que eu posso dizer? Eu tô meio em crise, assim. Uma crise. Cansada, né? Não. Uma crise, assim, de fórum íntimo mesmo. Porque eu fico imaginando as pessoas, assim, mais marginalizadas. Até agora eu fiz aquele vídeo, né, para os imigrantes e tal. De fato, assim, ó, não só os imigrantes, mas as pessoas que têm 5, 6, 7, 8 morando numa casa. Essa pessoa tem muito pouco acesso à informação. Essa pessoa tem pouco acesso, inclusive, a quando ela está doente. O que eu faço? Eu vou agora? Eu vou lá na fila fazer o exame? Ou eu nem faço o exame e fico em casa? Então, eu acho que a outra coisa muito importante para todos os pacientes e todo mundo aqui que for da comunidade médica e não for assim, quando encontrar esse paciente, quando for vê-lo, orientar e pedir, paciente, por favor, fale comigo amanhã, depois, e vamos vendo, porque essa doença também excetuando esses, tem casos assim, ó, tem casos gravíssimos. Tem casos que o paciente em 5 dias está em insuficiência respiratória. Por que isso? Porque o sistema imune dele é doido, né? Faz uma resposta imune violenta e realmente é muito complicado. Já se estudou, até mapeou geneticamente quem são esses pacientes, mas a gente não consegue fazer esse mapeamento, falando assim, ó, Karine, você vai ser grave ou não, né? Então, que esses pacientes, antes de chegar naquela unidade lá, que eles sejam acompanhados. Essa é uma luta, assim, em todos os aspectos. Quais aspectos? Orientação, atendimento pleno, observação de que fase que ele passa, o que eu posso fazer em cada fase deste paciente, como eu posso medicar, como eu posso prevenir de piorar. Esse paciente é obeso, ele tem asma, ele tem... Entende? Isso é muito importante. Então... E a crise que eu tenho é essa de pensar assim que eu acredito, né, como sempre, que nessas, assim, para os pacientes assim, mais, vamos dizer assim, marginalizados socialmente, né, isso deve tá um caos, tá? Então, se a gente conseguir, porque às vezes a gente, então, de vez em quando eu fico realmente assim, ó, que é uma coisa que eu fico revoltado, é ver pessoas assim, com condição socioeconômica, que têm acesso à informação, tudo, fazendo um festerê total, num carnaval sem máscara, 10, 20, 30, 40, 50, 80 numa casa, que eu sei que teve mais de uma aqui em Chapecó, né? Quando daqui a pouco uma pessoa lá naquele lugar, que mora lá longe, que não tem acesso a nada, ela não tem, inclusive, nem a opção de não fazer isso, porque ela mora, sei lá, em 10 pessoas numa casa de 2 cômodos, né? Isso não é nada. Então, isso é uma coisa para a gente pensar e ver como será que a gente pode ajudar essas pessoas, né? Como será? Justamente, eu ia te perguntar isso, né, doutora? O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas em vulnerabilidade, eu diria assim, né? Nesse momento de coronavírus, porque nós, que não somos médicos, é difícil a gente ter o conhecimento para indicar, olha, você pode fazer isso, você se cuida dessa forma. O que a gente poderia fazer como pessoas comuns, né? Para ajudar realmente essas pessoas na sua visão de médica, né?
Então, eu acho que é a propagação da informação de sempre, o tempo todo. Você encontrou um grupo, eu agora tenho por rotina, o paciente meu chega, ele veio lá porque ele veio numa revisão de uma dermatite de contato. Aí ele chegou com Mas aquela já máscara, fala coronavírus. máscara torta, nariz de fora. Eu falei, olha, antes de eu falar se você melhorou ou não, vamos começar a falar dessa máscara. E aí eu falo, não é pegar pé, é isso, eu explico. Aí eu explico o tecido, como tem que fazer, o que não pode fazer, pé. Aí eu falo, por favor, vá na tua casa e explique para todos assim. Não adianta usar uma máscara que entra na lateral, ar, que está descoberto a lateral, que o paciente daqui a pouco põe na cabeça, pendura no bolso, deixa aberto, põe a mão dentro, porque aí, em vez da máscara ser algo para proteger, ela vai virar um meio de transmissão, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. A outra coisa, sim, deixar bem claro, porque a gente observa que os pacientes também não têm noção total de que essa doença ela tem uma fase inicial de replicação viral, que é uma inflamação mais leve, em geral, e que depois é que vem alguma complicação, então ele tem que estar atento aos sinais de alerta. E ele, nesse momento, Isso. desde o início, quando possível, procurar. Então, ele vai no OBS, ou ele tem um médico conhecido, o médico é o ginecologista, fala com ele. Mas o médico é o dermatologista, fala com ele, fala com quem você confia, fale. Fale e propague um pouco de conhecimento. Eu acho que é assim Ótimo. que eu acho que a gente tem que propagar mais o conhecimento. É uma doença, de novo, viral. A gente aprendeu muito dela em muito pouco tempo, né? Vamos falar a verdade, a gente sabe muito, mas a gente não sabe tudo, não mesmo. Tem assim, alguns ensaios clínicos com novas drogas, que parece que também diminui um pouco a replicação viral. Essa transmissão, todas as colocações que ela traz. Antigas, né? Tipo colchicina, por exemplo, que tem se estudado e mostrado que funciona. E assim vai. E aí eu acho assim, ó, muitas pessoas estão estudando muito, as pessoas estão agindo, né? Eu digo pessoas do setor médico e de assistência baseados em evidências, embora tenha algumas evidências contraditórias, e o contraditório eu acho que a pessoa vai por aquilo que a forma como ela estudou e o que ela encontrou e não causando lesão para o paciente, ela vai fazer. E isso implica em você estar acompanhando esse paciente. Eu vejo que a grande diferença do paciente ter um desempenho um pouco melhor, a chance dele ter um desempenho melhor. Vou ser bem sincero assim, ó. Tem pacientes que não teria como ele não estar na UTI. Você poderia ter feito tudo, ele ia parar na UTI igual. A gente vê isso, né? Mas tem pacientes que a gente conseguiria organizar outras coisas metabólicas para ele não chegar naquele momento, né? Tem uma pergunta aqui da Fabiana Rossi de ivermectina como preventivo. Funciona? Não acredito. Como preventivo, não acredito. Eu acho que tem vários estudos mostrando que ele pode ter alguma eficácia na replicação viral, mas como preventivo, não. Realmente não. Tá? Doutora, nós temos 3 minutos antes que, 2 minutos antes que É. termine a nossa live, por conta do tempo, né? A nova variante, ela tem a mesma capacidade, o mesmo formato, né, Samanta? Então, se você atinge, espirrar e sair partículas e grudar no elevador, alguém põe a mão, é a mesma coisa que a outra, essa variante, no sentido de contaminação. A única coisa que parece que, assim, quando tem uma pessoa contaminada na casa, ela acaba contaminando mais pessoas, né? É isso que a gente observa. Por isso que o isolamento é importante, né, doutora? É, exatamente. Muito Assim, né? bem. Doutora Ninguém Alice, da cabeça, né? Nós estamos tudo ficando assim com muita dificuldade. A gente parece que quer apertar um botãozinho, bater, né? Aquela hélicezinha não do liquidificador, como que é o nome? Do helicóptero e sair, né? Voando livre. Mas assim, gente, chega, assim, ó, né? uma questão assim, ó, de solidariedade e de empatia com todos que nós conhecemos, a gente se cuidar o máximo possível, pegar no pé de quem não se cuida. Não é fácil, eu tenho adolescente em casa. Você acha que tá fácil para adolescente ficar enfiado dentro de casa? Não tá. Tá uma chatice. Adolescente quer passear, quer ter amigo, faz parte, é vida. Mas mais, Humano. sabe, pra gente dar tempo de respirar. Eu acho que isso que eu quero dizer. E sempre que a gente puder, quem tiver informação, por favor, ache uma forma de chegar para aqueles que não estão informados, né? Eu acho que é isso. Sim. Então vamos tentar fazer a nossa parte. Podemos fazer mais dessas, né, doutora? Assim a gente ajuda mais pessoas, tá bom? Tá Obrigada bom. por tudo e parabéns por esse trabalho. Continua forte, cheia de saúde, viu? Nós precisamos de você. Obrigada, um abração para todos vocês. Tá bom. Obrigada por gente bacana aqui que eu vi. Um beijinho para Muito todos. legal. Até Beijos, mais. pessoal. Nos encontramos no IGTV. Se você quiser rever a live desde o começo, viu? E aproveite o novo ambulatório de consultas médicas do IOSC para urgência e dor. É só chegar ou agendar
que você tenha um atendimento não sendo Covid, tá bom? Beijos e uma ótima noite, pessoal. Vamos nos cuidar. Até mais, doutora. Até mais. Beijão.